Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a ligação do circuito de força para um motor monofásico utilizando o contator tripolar e o relé térmico também tripolar. Bom, então iniciando aqui a nossa videoaula, eu tenho aqui um exemplo de uma ligação, né? Eu tenho uma simulação da ligação do circuito de força de um motor monofásico e eu preciso então proteger esse motor monofásico com o relé térmico. Eu preciso acionar esse circuito utilizando também o contator. Então, tanto o relé térmico quanto o contator, eles são tripolares, ou seja, eles possuem três polos. E o circuito do motor monofásico, ele possui apenas dois fios. Então aí surge um problema, né? Como ligar corretamente o relé térmico e o contator nesse circuito com dois fios. Então eu vou abrir aqui um parênteses, vou falar o seguinte: o motor monofásico, ele vai ser sempre monofásico, independente de ser ligado com duas fases, ou seja, fase e fase, ou com fase neutro. Nesse primeiro exemplo aqui, eu estou trazendo um motor monofásico que é ligado com fase e neutro. E eu vou mostrar também como ligar então o motor 220 com fase e fase utilizando esse sistema. Bom, então aqui, para a gente entender como funciona, é o seguinte: eu tenho aqui a alimentação do neutro, o neutro vai passar direto, o neutro aqui passa direto, ele não entra no contator e no relé térmico e vai alimentar o motor. Tem aqui o neutro em azul e aqui eu tenho o condutor de fase. Condutor de fase, esse condutor aqui vermelho, ele vai passar pelo disjuntor, ele entra no disjuntor, ele vai sair aqui na saída do disjuntor e vai fazer aqui uma série tanto no contator quanto no relé térmico. Por exemplo, ele está entrando aqui nesse primeiro borne aqui dos contatos de força. Eu tenho aqui os três contatos de força, 1, 3 e 5. E aqui nesse contato número 1, né, o primeiro contato, ele está entrando. Ele vai sair aqui no contato 2, que aqui eu tenho os três contatos de saída do relé térmico, ou seja, o fluxo de corrente, a corrente elétrica, ela vai passar pelo contato de força do contator, vai passar pelo contato do relé térmico, vai retornar aqui, vai sair aqui no terminal 2, né, no borne 2, e vai entrar aqui no borne 4. Aqui na saída do relé térmico eu tenho aqui os contatos 2, 4 e 6. Então eu vou fazer uma série. Eu vou entrar aqui no terminal 1, no polo 1, e vou sair aqui no 2, entrar aqui no 4 novamente, retornar aqui pelo contato 3, pelo borne 3, e aqui entrar novamente no borne 5, e aqui no borne 6 eu vou sair então para alimentar o motor. Ou seja, eu estou fazendo uma série e eu estou equilibrando essa corrente, né, esse fluxo de corrente, nos três bornes, tanto do contator quanto do relé térmico. Então, dessa forma, eu estou utilizando o relé térmico de forma correta, porque o relé térmico, ele, uma vez detectando uma sobrecorrente, ele vai atuar de forma correta e vai desarmar então o contato de comando do relé térmico, desligando então o sistema. Lembrando que o relé térmico ele vai atuar, ele vai detectar uma sobrecorrente através dos contatos de força, mas o contato que vai abrir, ou seja, que vai fazer funcionar o relé térmico, é o contato de comando. Esse contato de comando vai abrir e vai então desligar o contator. Eu estou deixando aí na tela o card onde eu falo a respeito do funcionamento do relé térmico e vou deixar também na descrição desse vídeo. Então, para funcionar de forma correta, eu preciso fazer então uma série. Para que esse sistema funcione de forma correta, eu preciso fazer uma série então nesse circuito. Porque se eu utilizar apenas um borne, por exemplo, desse sistema, o relé térmico ele poderia até atuar, ele até vai atuar, porém ele vai atuar de forma errada. Ele vai perder em sensibilidade e nada garante que ele vai atuar desligando então esse motor de forma correta, e isso pode ocasionar então na queima do motor. Então essa é a forma de se instalar o circuito de força do motor monofásico, onde eu tenho fase e neutro. Agora então eu vou mostrar como se faz para fazer essa instalação
para um motor monofásico que vai utilizar então duas fases, fase e fase. A gente vai ver isso agora. Aqui então eu tenho o segundo caso, eu tenho aqui a simulação de um motor monofásico sendo alimentado com duas fases, no caso aqui fase e fase, e eu tenho aqui então uma das fases sendo representada aqui por esse cabo amarelo. Ela está entrando aqui no disjuntor, tem aqui o disjuntor bipolar, porque nesse caso são duas fases. Então essa fase amarela entra no disjuntor, na saída do disjuntor ela é conectada aqui no terceiro borne de força do contator, e aqui na saída ele vai então, essa fase então vai direto para o motor, no caso motor monofásico. Essa é uma das fases. A outra fase, estou representando aqui por esse cabo vermelho, ela da mesma forma vai entrar no disjuntor. Na saída aqui, ela está entrando aqui nesse primeiro borne aqui do contator. Está entrando aqui no primeiro borne. Vai fazer a série então aqui, ó, vai sair aqui nesse borne, que é o borne 2. E vai fazer a série com esse segundo borne aqui. Nessa entrada aqui, entrada 3. Está fazendo então uma série aqui nesse primeiro contato com esse segundo contato. Então aqui, entrando aqui no borne 3, ela vai sair aqui no borne 4. Vai da mesma forma passar pelo contator, passar pelo contato de força aqui do relé térmico e vai alimentar então o motor monofásico. Então aqui nesse caso, eu estou passando com uma das fases aqui, direto no contator e no relé térmico, alimentando o motor. E essa fase aqui vermelha, eu estou passando, fazendo uma série entre o primeiro borne e o segundo. Ou seja, os contatos aqui, tanto do contator quanto do relé térmico, essa fase faz uma série. Então, dessa forma, se eu tenho, por exemplo, um motor com uma corrente nominal de 10 amperes, esses 10 amperes ele vai passar nos três bornes, porque entre o primeiro e o segundo eu tenho uma série. O fluxo de corrente vai ser o mesmo 10 amperes nesses dois contatos. E aqui no outro cabo também eu tenho os mesmos 10 amperes, que vai passar por esse terceiro borne aqui e alimentar o motor. Então essa é a forma correta de se ligar o motor monofásico com o conjunto contator e relé térmico. Então, só para tirar uma dúvida aqui, muitos profissionais eles fazem um paralelo, né? Por exemplo, se eu tenho um motor que é ligado entre fase e neutro, motor monofásico, entre fase e neutro, eles fazem aqui um paralelismo aqui, nesses três bornes, na entrada, e um paralelismo na saída, e vai alimentar o motor. Porém, se for conectado dessa forma, a corrente ela vai se dividir nesses três bornes. E se eu tenho, por exemplo, uma corrente nominal do motor de 10 amperes, em cada borne desse passaria aí 10 amperes dividido por 3. Então teria que instalar então um relé térmico adaptado para esse nível de corrente, ou seja, para essa corrente nominal de 10 dividido por 3. E nem sempre nós temos disponível, né, um relé térmico com essa corrente nominal. Por exemplo, se eu tivesse aqui o nominal do motor de 11 amperes, dividiria 11 por 3. Então eu teria que adaptar um relé térmico para essa corrente nominal de 11 dividido por 3. Então, essa forma que eu fiz aqui, tanto para o motor entre fase e fase, sendo alimentado com fase e fase, e também alimentado com fase neutro, são as formas que eu recomendo para se alimentar o motor monofásico, utilizando então o conjunto relé térmico e contator. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça aí de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo. Grande abraço.